você vai achar interessante o título dessa mensagem hoje, porque em geral eu prego o contrário a respeito disso, né? Em geral, quando você olha para a palavra de Deus e olha para a sua própria vida, frequentemente, quando a gente está fazendo o que é certo, quando a gente está fazendo o que é bom, quando a gente está conseguindo, ou começando, ou continuando algo que Deus nos pediu, sempre há em nós uma tendência de desanimar, de cansar e de desistir. E hoje eu vou incentivar você a fazer o contrário, a desistir. Que negócio é esse, André? Você não costuma falar para ninguém desistir de nada, porque você não sabe do que é ainda. Mas existem algumas coisas das quais nós precisamos desistir. Hoje eu vou convidar você na verdade eu vou desafiar você, porque eu acho que não é fácil, a realmente escolher fazer isso, a desistir. Alguém já te pediu para desistir de alguma coisa? Alguém chegou para você e falou, por que você não desiste? E em geral, parece que quando alguém fala para mim desistir, tem uma essência de derrota naquilo. Eu não posso desistir, eu fiquei até agora, eu estou firme, eu sei o que eu estou fazendo. Como é que eu vou desistir? Por que você não desiste? Na maioria das vezes isso pode soar negativo, mas na minha própria vida, eu tenho aprendido, e eu não sou o melhor exemplo para isso, mas eu tenho aprendido a desistir de algumas coisas, e tem sido muito importante fazer isso. E tem sido muito bom, a médio e longo prazo, desistir de algumas coisas. Eu já ouvi, e essas vezes foram positivas, algumas pessoas que me amam muito, chegarem para mim e falaram, André, você precisa desistir disso. Desistir dessa maneira de pensar, desistir dessa maneira de sentir, desistir dessa decisão que você tomou, que você já descobriu que não está chegando a lugar nenhum, que você já tentou, e você sabe, não existe uma direção específica de Deus a respeito disso, eu acho que você deveria desistir. E a minha missão nessa noite é convidar você a desistir de algumas coisas. Em outras não, com certeza eu vou te falar o contrário, não desista de coisas que Deus falou com você, do que Ele já prometeu a você, do que Ele já estabeleceu na sua vida, de uma visão e de uma direção clara que você tem no seu coração. Não desista, mas existem algumas coisas sim que nós precisamos desistir. Na verdade a Bíblia fala muito sobre você não desistir de fazer o que é certo. Quando Paulo escreve à igreja, por exemplo, ele fala isso mais de uma vez, mas quando ele fala à igreja dos Gálatas, ele coloca da seguinte maneira, no versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas, ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o que é certo, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Não nos cansemos. Você sabe por que não apenas aqui, mas em alguns lugares na Bíblia você vai ver essa expressão, não se canse. Porque você vai ser tentado a se cansar. Se você está fazendo o bem e não está vendo o resultado que você esperava daquele bem, é natural que em algum momento você se canse. Eu já ouvi isso de várias pessoas, talvez muitas que estão aqui. Falou, pastor, eu estou tentando. Eu estou fazendo de tudo. Eu acho que eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo fiel, eu estou vencendo algumas tentações, ou várias tentações, ou todas as tentações, eu estou conseguindo me manter firme, eu estou conseguindo me manter, mas não está tendo nenhum resultado, eu não estou conseguindo o que eu esperava que havia de resultado. Então a Bíblia fala, você vai ser tentado a ficar cansado, você vai ser tentado a desanimar, você vai ser tentado a desistir. Eu acho que possivelmente vai acontecer nessa ordem, você vai ser tentado a desanimar, a cansar e a desistir. Talvez aconteça exatamente assim com você. Talvez já tenha acontecido. Desanimar, cansar e desistir. Acontecer isso no nível de algumas decisões que você toma que talvez não sejam tão grandes assim, tão importantes, às vezes você consegue administrar bem, embora algumas sejam importantes, a gente não dá muita importância. Por exemplo, quando começou esse ano, eu tenho certeza que muita gente fez uma matrícula numa academia. Talvez você tenha feito um plano trimestral, semestral.
e cometeu a loucura, talvez, de fazer um plano anual, porque é mais barato. E em algum momento, no meio da caminhada, você viu que o esforço era muito grande e você não estava tendo o resultado que você estava esperando. E você se cansou, desanimou. E em algum momento talvez tenha desistido. Talvez você tenha começado aquela dieta que essa vai dar certo. Essa vai funcionar. A dieta da sopa. Deu sopa, você está traçando. Seja o que for, né? Está ali na sua frente, já foi. A dieta da lua. Você lembra de todo? Tem tantos nomes. Enquanto houver lua, eu estou comendo. É mais ou menos assim. Seja o que for. Os bons hábitos que você queria ter desenvolvido e se firmado. Alguns talvez você tenha conseguido, mas alguns aconteceu essa sequência, algo te desanimou, e depois se cansou, e finalmente deixou para lá, deixou como algo que você não faz mais. Talvez nos seus relacionamentos isso tenha acontecido. Relacionamento talvez seja o terreno mais fértil para isso acontecer. Frequentemente em relacionamento em algum momento a gente desanima. Muitos casais estão sofrendo porque chegaram no momento onde não conseguem resolver uma questão, não conseguem resolver suas brigas, não conseguem resolver suas diferenças. E depois de ficar exaltado e gritar e reclamar, chega uma hora que desanima, chega uma hora que cansa e muitos estão, infelizmente, desistindo. Nas nossas disciplinas espirituais isso acontece também. No que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, parece estranho, André, eu não consigo ter um relacionamento com Deus onde eu me percebo gostando daquele relacionamento. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu sento para conversar com Ele e as palavras não vêm. Eu não tenho muito papo com Deus porque é difícil conversar e se relacionar com uma pessoa invisível. E eu comecei muito bem, eu li 2 capítulos por dia do Novo Testamento, e eu fazia uma oração baseada no Pai Nosso, e eu estava totalmente envolvido ali com Deus, e eu percebi um movimento espiritual acontecendo na minha vida, mas a vida foi acontecendo e não aconteceu, e parou. Eu achava que as coisas iam começar a acontecer, eu achava que finalmente aquela situação ia se resolver, porque agora eu estou perto de Deus. E não, nada aconteceu. Por conta disso, eu acabei desistindo. E mais uma vez, para cada uma dessas coisas, Deus vai falar para você, não desista. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem, porque chega uma hora, ele coloca aqui, ao seu tempo, se não desanimarmos, se não desistirmos, vai ter uma colheita. Eu queria dizer para você, nessa noite, mais uma vez, existe uma colheita para você que é fiel em fazer o que é certo. Fala para quem está do seu lado, tem uma colheita, irmão. Tem algo bom. Tem frutos que vão vir, mas você não pode desistir, você não pode desanimar. Porém, apesar disso, existem algumas coisas na palavra de Deus que vão nos apontar para certas práticas que nós temos, das quais a gente precisa desistir. Para certas coisas que a gente acostumou a fazer e a gente precisa descobrir que aquilo não é bom para a gente e precisa desistir. Por que você deveria desistir de alguma coisa? Se existe um monte de coisa boa, claro que você não pode, não deve desistir. Por que você deveria desistir de qualquer coisa que você esteja fazendo? Eu coloquei da seguinte maneira, quando nós devemos desistir? Eu vou apontar 3 coisas, só para você saber que esse é o ponto que a gente vai falar. Claro, são coisas negativas, são coisas ruins para você, mas que nem sempre tem essa cara. Quando você deve desistir de algo? Quando o que estamos fazendo não funciona. Se o que você está fazendo e repetindo, não traz o resultado que você esperava, ou o resultado que é um bom resultado, você deve desistir. Me entenda, existe um cuidado que você precisa tomar. Eu não estou falando de você, mais uma vez, né? Se Deus mandou você fazer alguma coisa, claro que você tem que ser perseverante naquilo, mesmo sem ver os resultados. Não me entenda mal. Eu estou falando de coisas que são mais do seu dia a dia, muitas vezes dos seus relacionamentos. Eu já devo ter falado isso em atendimento, em aconselhamento para várias pessoas, especialmente na questão do casamento, na questão do relacionamento, pai, mãe,
né? Filho e mãe, filho e pai e outros. A pessoa falava, pastor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. E ela só responde assim. E ele só responde, só reage dessa maneira. Aí eu pego o próprio discurso daquela pessoa falando, então você está me dizendo que toda vez que você faz isso, o resultado é sempre esse. Então você não acha que não está funcionando o que você está fazendo? Você não acha que você deveria pensar em algo diferente para fazer? Você não acha que seria importante você vir com uma estratégia nova? Porque você está fazendo sempre a mesma coisa. Não, pastor, eu queria que meu casamento fosse, mais abençoado, eu queria que minha esposa tivesse mais do meu lado, e eu todo dia acordo e falo para ela, lembra da palavra de Deus que diz, mulheres, sede submissas aos seus maridos. E eu, pastor, eu oro por ela, e eu declaro a palavra sobre a vida dela, vai ser submissa em nome de Jesus. E não funciona, não dá certo. Termina o dia, a gente está brigando, e eu mais uma vez falo, não sou eu, é a palavra que está falando, você está desobedecendo a Bíblia. Eu falei, e não está funcionando? Não, não está funcionando. Existem muitos motivos por que não está funcionando, mas o principal é você identificar que o que você está fazendo repetidamente não funciona. Desiste. Não é desistir do casamento, não é desistir do relacionamento, desiste de uma prática que não funciona na sua vida, você precisa descobrir se não está funcionando. Eu acho que eu estou falando com muita gente aqui hoje, que tem coisas que você repete, e você não vê o resultado. E você sabe, não era esse caminho mesmo, não é o que Deus quer para mim, mas eu continuo, então desista. Quando é que nós devemos desistir? Quando o que estamos fazendo não funciona, quando o que estamos fazendo parece bom, mas não é, e você sabe que não é. Quando algo tem a aparência de bom, quando algo parece que vai trazer um resultado bom, mas você sabe que não é, e eu preciso desistir daquilo. Quando é que nós devemos desistir? Quando o que nós estamos fazendo está impedindo o nosso progresso. Você deve desistir porque largando aquilo você consegue seguir adiante. Sem largar você não consegue seguir adiante. E hoje eu queria falar para você de 5 coisinhas que eu acho que você e eu precisamos desistir. 5 coisas das quais precisamos desistir. Eu vou colocar todas elas aqui, depois vou falar um minutinho de cada uma delas. 5 coisas das quais nós precisamos desistir. Primeiro, tentar agradar todo mundo. Segundo, ter medo da mudança. Desista disso. Terceiro, desista de viver no passado. 4, desista de se colocar para baixo, a si mesmo. E quinto e último, de pensar demais e nunca agir. Pensar pode ser muito bom, mas apenas ficar pensando não resolve nada. Em primeiro lugar, então, nós devemos desistir de tentar agradar a todos. Para vocês isso não é novidade. Quem já sabia que não funciona tentar agradar todo mundo? Levanta alto, com orgulho a mão, isso, beleza. Você já deve ter tentado, né? Eu conheço um monte de gente que fica frustrado quando não consegue agradar as pessoas. Eu não entendo. E mais uma vez, nessa igreja só tem gente boa, só tem gente maravilhosa. É difícil demais aceitar quando alguém não gosta de mim, não é? Como é que alguém pode não gostar de você? Olha para você. Como é possível alguém não concordar com o que você fala? Mas a verdade é essa, você pode vir com as melhores ideias, as melhores sugestões. Você sabe quando tem aquele bate-papo, a reunião no trabalho, ou então aqui do lado da igreja, aqui no ambiente da igreja mesmo, e você está conversando, e vem uma ideia, vem uma sugestão, e você fala, e todo mundo faz um silêncio, e fala, não, talvez. E você pensa, meu Deus, essa foi a melhor ideia que alguém já teve na vida. E esse pessoal não está aproveitando a minha ideia. Né? Quando ninguém, ou alguns não concordam, não importa o que você faça, pode ser a melhor coisa, não importa o que você diga, você não vai agradar todo mundo. Eu acho que você já descobriu isso. Sempre haverá críticos. Eles estão por toda parte. Você pode estar fazendo algo muito bom, você pode estar fazendo algo muito certo, e ainda assim os críticos estão aí. Sempre vai haver gente que não acredita nem em você, e às vezes não acredita em você, mas não acredita no que você está falando, ou no seu projeto, não consegue acreditar. E você
Naturalmente, nós somos atraídos por ambientes de aceitação, nós gostamos muito, e muitas vezes, né, somos repelidos pelo ambiente de rejeição, mas existe uma força muito grande na crítica contra a nossa vida que parece que nos agarra a ela. Então, eu não sei o que você está fazendo hoje, onde você percebe isso na sua vida, que você está fazendo algo bom, algo certo, mas ainda assim tem gente que não se agrada, você não consegue agradar todo mundo. Toda decisão que a gente toma, especialmente na liderança, você consegue que um grupo goste e um outro grupo critique, não necessariamente goste daquilo, é natural. Agora, toma cuidado, porque existe um outro lado da moeda importante. Eu não estou falando para você ser irresponsável, mas se existe gente que ama você, se tem pessoas que se importam com você e são pessoas inteligentes, são pessoas experimentadas, não custa nada você ouvir e ponderar bem o que as pessoas têm a te dizer, porque sim, frequentemente existe a possibilidade de você estar equivocado, existe a possibilidade de você precisar de correção. Alguém diz amém? Mas uma vez que o que você estiver fazendo, você sabe que é certo, porque Deus falou para você, você sabe na sua palavra, para de dar atenção aos críticos. Eu acho que a gente sofre mais do que precisava, porque dá atenção a quem não merece a nossa atenção. Mais uma vez, são pessoas que amam você, se importam com você, preste atenção nelas. Mas se são apenas críticos, se são apenas pessoas que resolveram discordar, você precisa tratar como um teste na sua vida, onde você vai ser provado e precisa ser aprovado. Mas essas pessoas sempre vão existir. Eu já dei alguns seminários voltados para música e louvor na igreja e adoração, e na experiência que eu tive durante muitos anos de dirigir esse momento de louvor e adoração na igreja, eu comecei na Igreja de Bom Sucesso fazendo isso, comecei tocando bateria, mas depois eu comecei a dirigir louvor na igreja. A gente chama de dirigir louvor, na verdade não tem como você dirigir louvor de ninguém, você louva se você quiser propriamente, mas a gente dirige a congregação apontando na direção do louvor. E eu sempre usei esse exemplo porque todo culto isso acontece, se não todo, quase todo culto. Quando você está aqui em cima, você vê a cara de todo mundo, né? E quando você está, né, se derramando aqui, suando sangue, louvando a Deus com prazer, com uma alegria tão grande, e você olha para as pessoas e você percebe que, entre aspas, você está fazendo um bom trabalho porque está todo mundo envolvido, as pessoas estão de mão levantada, tem uma pessoa ali atrás que está chorando, olha só a presença de Deus nesse lugar, você até acredita em algum nível que você tem alguma coisa a ver com aquilo, porque você formou um pouco daquele ambiente, não é verdade, é Deus que está fazendo tudo, mas você se sente tão bem porque você está fazendo, de repente você olha para alguém sentado na quarta fileira, olhando para você sério assim. No meio do louvor, está todo mundo se derramando, e tem uma pessoa que está olhando para você dizendo, quando é que vai acabar? Você acha que não acontece? Hoje eu não vi, mas deve acontecer toda hora, né? E o que acontece com quem está aqui na frente? Ela não consegue mais olhar para outro lugar. Os olhos dela sempre param naquela pessoa que está em discordância, aparentemente, que não está envolvida. Nós somos atraídos para o olhar crítico frequentemente. Nós somos atraídos por o pensamento crítico, pela crítica em si, o tempo todo. Parece que tem algo na gente em relação a isso. Tem uma força que talvez nos impulsiona para isso. E não apenas aqui, porque você não consegue saber exatamente o que acontece no coração das pessoas, mas no seu dia a dia, nos seus grupos, nas pessoas com as quais você está envolvido. Você pode ter muita coisa boa acontecendo, mas se alguém fala algo mal, se alguém fala algo ruim, se uma fofoca acontece, você é destruído. Tem gente que não está nessa igreja, e eu sei porque me contaram, né? A própria pessoa me contou que não está na igreja porque alguém falou mal dele, ou dela, ou do filho, ou da filha, ou do pai, ou da mãe. Nós damos muita atenção às críticas. Nós damos muita atenção ao que as pessoas falam. E se você disser, André, falaram mal, mas na igreja tem isso? Tem, porque a igreja é feita de gente. Nós temos que entender isso. Nós somos um grupo de pessoas muitíssimo parecidas com as pessoas do lado de fora desse templo.
se não for iguaizinhas. Só que nós viemos aqui para buscar aquele que pode nos salvar e nos dar luz para a nossa vida. Não se engane achando que quando alguém entra para a igreja se torna perfeito. Eu acredito que você pode ser aperfeiçoado, eu acredito que você pode crescer, eu também. Mas não, a gente falha. Mas existe o outro lado da moeda. Claro, você não deveria falar mal de ninguém, claro. Mas quando você ouve uma crítica, o quanto que isso afeta você? E por que isso é tão forte? Muitas vezes. Então, mais uma vez, nós precisamos desistir de tentar agradar todo mundo. E eu acho que isso é muito forte na vida de muita gente. Especialmente nessa questão. Quando ouve uma crítica, se sente extremamente rebaixado, diminuído. Parece que roubaram alguma coisa de você, parece que te feriram, te agrediram seriamente por causa de uma crítica. Porque alguém não concorda, porque alguém chegou a uma conclusão a teu respeito, porque alguém decidiu algo a teu respeito e nem te conhece. Mas é assim, as nossas relações pessoais, a nossa convivência produz isso também. E hoje a gente vai orar a oração da casca grossa, para que você tenha uma casca mais grossa, para que você não seja tão sensível assim, e que os casca grossa digam amém. Tem alguns aí, graças a Deus. É muito importante. 5 coisas das quais nós precisamos desistir. Número 2. Não, tinha que ler isso aqui para você. Isso aqui é sobre Jesus, gente. João 7,12. Havia uma grande discussão a seu respeito. Se você ler João 7, você está lendo João 1, 2, 3, 4, 5, 6, você só vê Jesus fazendo coisas maravilhosas. Gente sendo curada de doenças incuráveis. Milagres grandes acontecendo. O que Jesus ensina é muito envolvente, transformador. A gente tem a tendência, a inclinação de achar que Jesus está agradando todo mundo. E aí fazem uma pesquisa. O Ibope de Jerusalém, né? Os pesquisadores estão na rua lá de prancheta na mão perguntando: você conhece Jesus de Nazaré? Conheço. O que você acha dele? De 1 a 10. Me conta sobre isso, aquilo, outro. Faça uma pesquisa. E havia uma grande discussão a seu respeito entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom. Com certeza. Nas próximas eleições para rei, é ele que eu vou votar. É um homem bom, um homem íntegro. Ninguém pode falar nada dele. Eu estou com Jesus. Eu estou com ele, já comprei minha camiseta. Como a gente falou hoje de manhã, a gente está com Jesus. Mas todo mundo fazia isso? Não. Enquanto outros diziam, não. Isso tudo é fachada. Isso tudo é fingimento. Ele está enganando o povo. Queridos, não se engane, Jesus, no século 21, hoje, experimentaria o mesmo tipo de crítica, porque a gente critica todo mundo, sem conhecer. E quem estava vendo Jesus em ação, tinha espaço para duvidar dele, e muita gente verbalizava dessa maneira: eu acho que esse cara não está sendo sincero, eu acho que ele não está sendo autêntico, eu acho que ele faz um teatro muito bonito, mas está enganando o povo. Poxa vida, eu achei que Jesus estava agradando todo mundo. Não. E esses são os que falavam. Tinha um monte de gente na cerca, tinha um monte de gente no muro. Não sei o que dizer não, mas vai dizer que ele me agrada? Não sei se ele me agrada. E aí surgiu um meme com isso, não sei se você já viu: se Jesus não agradou a todo mundo, eu também não consigo. Isso aí o pessoal bota na rede social para se desculpar de alguma coisa. Eu não consigo. É verdade, é uma boa comparação. Se ele não conseguiu agradar, por que você acha que você vai? Desista de agradar a todo mundo. Fala para quem está atrás de você: desiste, irmão. Desista de ter medo da mudança. Pessoas que resistem mudanças em suas vidas, quando você precisa mudar, mas você diz: não dá, não consigo, tem medo. Tem sempre um bom motivo. Tem sempre uma boa razão para não mudar. Quando é que você é convidado a mudar? E algumas pessoas aqui têm um testemunho fantástico para contar, eu já ouvi alguns deles, de algumas decisões muito difíceis, especialmente quando se trata de trabalho. Uma nova proposta apareceu, mas é um risco, eu não sei.
E se eu for, eu não sei, é desconhecido, é novo, eu não sei se eu não me encaixar, eu perco a segurança que eu tinha aqui nesse trabalho que eu estou agora. Às vezes é uma decisão relacional, de se casar ou de não se casar, de dizer, não, eu acho que eu não devo me casar nesse momento, diante das circunstâncias. E é uma decisão difícil. A decisão de ter filhos, a decisão de se envolver na igreja, de se envolver no ministério, de se envolver ativamente. Por que essas mudanças acontecem na nossa vida? E muitas já aconteceram com você, às vezes até sem você querer. Porque a nossa vida, se a gente quiser qualquer tipo de crescimento, nós temos que encarar mudanças. Em outras palavras, não há crescimento sem mudança. Se você não aceitar a necessidade, a possibilidade da mudança na sua vida, você não vai crescer. O problema é que aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já experimentamos, se torna uma zona de conforto para a gente. Eu já me acostumei com isso aqui, eu já me acostumei com esse pessoal, eu já me acostumei com essa tarefa, com essa prática, com esse trabalho. Eu já me acostumei, para que eu vou mudar isso? Está dando tudo certo. O time que está ganhando, não vou mexer. E às vezes Deus abre uma porta para você, e realmente você sabe que é Ele que está abrindo, mas você tem medo. O medo do novo, o medo do desconhecido. Isso pode estar paralisando algumas pessoas e impedindo o que Deus queria fazer na sua vida. Uma coisa eu sei, a Bíblia fala o tempo todo, nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ele sempre está nos convidando a algo novo. Queria dizer para você, olhando aqui nos seus olhos, Deus tem algo novo para você. Sempre Ele tem. Mas eu tenho uma má notícia para alguns, nem sempre você vai experimentar o novo que Deus tem para você, nem sempre. Embora seja algo dele, é de Deus, é algo que Ele está fazendo, é bom, é transformador, mas a gente não vai experimentar. Essa moça que apareceu aqui falando desse projeto sensacional, no Impact, Life Impact, a Lana Vasquez, ela contou que em oração ela teve uma conversa com Deus, dizendo, Senhor, por que o Senhor está me chamando? E depois de Deus, encher ela de coragem, de ânimo, dela saber que sim, Deus acreditava nela, Ele colocou algo para ela que ela não sabia. Ela falou, olha, você não foi a primeira que eu chamei. Eu chamei outros 2 homens antes de você. Só que eles não aceitaram. Eu chamei outros 2 e desafiei exatamente para o mesmo projeto que você. Ou seja, Deus abre essas portas, Ele convida. Mas ela conta na sua história que Deus colocou isso para ela nem sabe quem são essas pessoas, mas que outros foram chamados, outros foram convidados, mas nem todos atenderam. E a gente tem que saber até propriamente, traduzir quando Jesus fala que muitos são chamados. E tem gente que não entende o que significa poucos são escolhidos. Você sabe por que são escolhidos? Porque aceitaram o chamado. Aceitaram finalmente aquele convite e toparam. É novo, é arriscado? Claro que é. É estranho? É desconhecido? Com certeza. Mas pensa bem. Depois você abre a tua Bíblia e procura todos os homens na Bíblia que foram usados por Deus e tem a sua história registrada para sempre. Todos eles foram desafiados, foram obrigados, precisaram aceitar, sair do que estavam fazendo para algo novo que Deus estava apresentando. Todo mundo. E só tem a sua história contada por causa disso. Eu e você jamais conheceríamos quem foi Abraão. Prometo a você, nós jamais saberíamos que essa pessoa existiu se ele não tivesse dito, sim, Senhor. E Deus pediu literalmente para ele sair de onde ele estava. Sair da posição que ele estava, sair do ambiente que ele estava, sair da realidade que ele estava, porque eu tenho algo completamente novo para você, Abraão. E ele falou, ok, eu vou. A história de Moisés é igual, a história de Gideão é igual, a história de Davi é igual, de cada um dos profetas do Antigo Testamento e de todos os discípulos do Novo Testamento. Jesus convida eles a sair de algo e a começar algo completamente novo. É isso que ele apresenta para mim e para você. O que Jesus nos apresenta no seu ministério, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, é sinalizar o tempo todo. Ele está trazendo algo novo, que é uma nova aliança, totalmente diferente. Um novo mandamento que precisa ser maior do que qualquer outra coisa na nossa vida. Um novo movimento que está hoje aqui reunido
em Jacarepaguá, em 2019, a sua igreja, mas até os seus seguidores mais próximos tiveram dificuldade de entender e abraçar tudo isso, porque a gente tem medo, naturalmente, do que é novo e de uma mudança. É desafiador, claro, por isso que a gente tem medo, mas eu queria hoje convidar você a deixar Deus falar o seu coração, porque eu acho que Ele está dizendo: filho, chegou a hora de você desistir de ter medo, de você abandonar isso e de você finalmente aceitar o novo que eu estou colocando diante de você. Existe um novo desafio, talvez ainda em 2019, talvez em 2020, eu não sei, mas que Deus tem colocado na sua frente e tem algo tentando segurar você. Eu podia chamar algumas pessoas aqui hoje, dar o microfone e deixá-las contarem a sua história, de como foi difícil tomar uma decisão, mas hoje elas sabem que foi a melhor coisa que elas fizeram. Não tenha medo, eu estou colocando dessa maneira, desista disso, de ter medo da mudança. Se Deus está te apontando uma mudança, é porque Ele quer ver você crescer para o próximo nível. Ele tem mais alguns degraus aí na frente. Amém? Terceiro lugar, coisas que você precisa desistir de viver no passado. André, eu não vivo no passado. Existe algo na gente que às vezes nos aponta para lá. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que você não, mas por que algumas pessoas que você conhece insistem em viver no passado? Eu às vezes faço isso. Por que eu às vezes insisto em viver no passado? É uma resposta dupla, muito interessante. A gente insiste em viver no passado, primeiro porque ele foi bom, segundo porque ele foi ruim. Nosso passado tem coisas boas e a gente queria viver aquilo de novo. Existem coisas do nosso passado que a gente queria muito trazer para o presente, porque volta junto com aquela lembrança um sentimento de como aquilo foi bom. Casais sofrem, maridos e esposas às vezes são até infiéis, porque sentem a falta do sentimento que sentiram. Nossa, quanto sentimento, né? Sentiram falta do sentimento que sentiram quando começaram a namorar. E não tem mais aquela coisa, e de repente, desculpa tocar na ferida, é mais comum do que a gente imagina isso, de repente encontra aquela amiga de escola do Facebook. Eu não vejo há 30 anos, mas ela aparece no Facebook, ou no WhatsApp, ou em qualquer outro lugar, numa rede social, no Instagram. E você faz um contatozinho bem inocente. Tudo bem? Quanto tempo? Que saudade. E aquela menina de repente revela para você: olha, quando a gente estava estudando lá na 5ª série, você era o meu crush. Mas agora você está casado, né? Tem filhos, está tudo bem, está tudo ótimo. E a vida continua. E uma semente foi plantada. Nós sentimos saudade, nós sentimos falta daquilo que nós experimentamos no passado, muitas vezes. Nós queríamos trazer de volta algumas coisas. Existem, eu lembro, essa semana eu ouvi um pastor falando isso, que não aguentava mais ouvir a sua liderança, um pastor, um bispo, alguma coisa, que toda reunião só falava como foi bom o tempo do passado. Porque a igreja foi abençoadora, e fez aquilo outro. E é verdade. A história daquela igreja é uma história gloriosa, quanta coisa boa. Mas quando você só consegue olhar para trás, você esquece de olhar para agora e olhar para frente. Você conhece gente assim? Que só consegue olhar para a sua história. Homens que não conseguem mais viver, mulheres que não conseguem mais viver porque deixaram que algo marcasse a sua vida no passado. Eu queria tanto poder voltar e mudar tudo isso. Porque foi ruim também. E especialmente porque é ruim, o passado tenta nos assombrar. Quando é que o passado é ruim? Quando alguém faz alguma coisa ruim com você, quando alguém te fere, ou quando você feriu alguém. São marcas de relacionamento que ficaram lá atrás. Alguém foi abandonado, alguém sofreu uma rejeição, alguém sofreu um abuso, seja o que for. E você foi o abusado ou o abusador, o rejeitado ou aquele que rejeitou, você foi o que abandonou ou foi o abandonado.
E eu sei que para mim é muito fácil falar isso para você, não é difícil demais a gente realmente experimentar essa realidade que é carregada de sentimento de um jeito que poucas coisas são, especialmente na família. E eu simplesmente chego para você e falo, você precisa desistir de habitar no passado. Mas ainda bem que não sou eu que estou falando isso para você, eu creio que é o Espírito Santo que vai nos dizer hoje. Que sim, tudo que você conquistou no passado, tudo que aconteceu na sua vida, tudo que já aconteceu de bom ou de ruim, pode servir hoje para você como inspiração. Pode servir hoje para você como algo que te ensina alguma coisa, mas cuidado para não te aprisionar numa mentalidade nostálgica. Cuidado para não te aprisionar numa ideia de que só lá foi bom, então lá foi tão ruim, mas eu carrego isso até hoje. Você sabe o que o passado tem, que o presente não tem, e o futuro menos ainda? Que o passado tem e traz para você é conhecimento. Você conhece o passado. Você não sabe o que vai acontecer no presente e muito menos no futuro. E o fato de você saber, o fato de você ter experiência, o fato de você ter segurança porque aconteceu, então você já sabe, você tem, obviamente você sabe o que aconteceu. Nós somos inclinados a tomar decisões com base nisso, com base na nossa própria experiência. Mas a palavra de Deus vai te convidar a usar a sua experiência apenas como inspiração e como ensino. Nós precisamos aprender com os nossos erros do passado. E nós podemos ser inspirados pelos nossos acertos do passado. Experiência é algo muito poderoso. Deve nos inspirar, deve nos ensinar, mas não deve ser quem determina as nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas. Deus está te convidando a algo muito maior e muito melhor. O próprio Espírito Santo que mora dentro de você pode ser e deve ser quem vai dirigir as suas decisões. Mais uma vez, um dos meus heróis, Paulo, vai falar comigo, com você hoje, através da sua carta aos Filipenses, e eu amo como é que ele coloca isso para a gente. Se eu já gostava de Paulo, quando eu leio isso, eu fico mais ainda apaixonado. Olha como é que ele coloca. Esse cara é bom, hein? Se você parasse para pensar, depois de Jesus, quem é o cara que eu mais, e você também, talvez, sem perceber, mais olha como um exemplo, está aqui ele. E ele revela uma humildade sensacional. Ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Depois de terminar um discurso, ele fala, será que alguém está pensando que eu sou alguma coisa? Não, gente. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora, ainda não aprendi tudo. Esse é um cara que, segundo a palavra de Deus, visitou até o terceiro céu. E ele chega e fala, eu sei só uma parte. Paulo, isso abaixa a nossa bola legal, porque se Paulo só sabia uma parte, o que a gente sabe? Parte da parte da parte. E ele fala, até agora ainda não aprendi tudo quanto devia. É um discurso que a gente tem, mas será que a gente realmente acredita nisso? Eu tenho muito para aprender, eu tenho muito para aprender. Claro que você tem muito para aprender, muito mais do que você imagina. Se a gente for colocar, né, numa piscina a quantidade de coisas que você sabe em relação à quantidade de coisas que você não sabe, vai cair uma gota só. É só isso. Nós não sabemos nada. É fantástico porque a gente posa, muitas vezes, né, como quem sabe de muita coisa. Eu acho sensacional quando, às vezes, uma pessoa de 20 anos de idade fala, não acredito em Deus. Nem viveu ainda. Está começando a viver, não leu nada ainda. Não, eu já tomei a minha decisão, eu acho que eu vou fazer isso, aquilo outro. Pessoas que tomam a decisão de mudar de sexo, pessoas que tomam a decisão de fazer algo no seu corpo, na sua vida, seja o que for, que já decidiram. Quanto tempo você viveu? 20 anos, 20 e poucos anos. Você sabia que tem muito mais vida pela frente para você realmente descobrir mais coisas, e aprender mais coisas e tomar decisões mais acertadas. Para mim, a maior crise em vários aspectos da nossa sociedade é essa. Como a gente se permite ter tantas convicções com tão pouco conhecimento. O cara que sabe mais do que todo mundo fala, eu não aprendi quase nada. Eu ainda não aprendi tudo quanto devia. E eu faço coro com ele. E eu espero que você também tem muito mais. Mas olha o que ele vai falar agora. Mas continue trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja.
eu completo esse ciclo em Cristo. Eu trabalho nessa direção, para me tornar, sendo por Ele aperfeiçoado dia após dia. E agora que fica legal, não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, com certeza, porém, olha que barato, eu estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa. 2 pontos. Suspense. Ele está concentrando todas as suas energias para não apenas, para insistir, para ser sério e perseverante em uma única coisa. O que é, Paulo? Fala para a gente. Esquecer o passado. Esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esse esquecer o passado de Paulo é importante demais para mim, para você entender. Não é memória. Você não vai nunca esquecer as coisas que aconteceram. Não é esquecer perdendo a memória. É uma decisão de como você vai olhar para trás. Deixa eu te falar, você vai continuar olhando para trás, mas a maneira como você olha para trás muda tudo. Você pode olhar para trás e ser paralisado pelo seu passado, e chorar por causa do seu passado, e não conseguir mais dar nenhum passo, porque trouxe de volta todo aquele sentimento do passado. Ou você pode olhar e ter aprendizado, e se inspirar, e olhar para frente. Esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Ele continua dizendo, esforço-me para chegar ao fim da corrida, só isso que interessa, e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Talvez seja uma das mensagens que eu mais preguei nessa igreja, e eu não necessariamente curto demais esse assunto. Adoro pregar sobre isso. Não, eu gosto muito de pregar. Mas Deus frequentemente me falava aqui para falar para a igreja que a gente está sendo muitas vezes aprisionado pelo passado. Existe muita gente que está sofrendo e não consegue avançar a sua vida. Porque não perdoa. Porque continua guardando o sentimento. Porque não acredita que foi perdoado. Porque não libera pessoas. Porque não libera sentimentos. Porque não se abre com alguém. Ou porque vive nostalgicamente achando que a vida nunca mais vai ser como foi antes. Deixa eu te falar, isso é incredulidade. Se você acredita que a vida nunca vai ser melhor do que foi antes, você está esquecendo que Deus é um Deus que só faz coisas novas. E se você anda com Deus, o que está à frente sempre é melhor. Sempre Ele tem algo, Ele tem uma estrada progressiva para os seus filhos. Salomão escreve a respeito de Deus que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jesus nos ensina que Deus nunca vai parar de mostrar a sua grandeza e a sua bondade para aqueles que o temem. É o tempo todo, isso vai crescendo dentro da gente, a gente vai dando um passo de cada vez, vai subindo um degrau de cada vez. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, Deus quer levar você para o próximo degrau hoje, para o próximo nível hoje. Mas você tem que se libertar, você tem que desistir de viver no passado, ou pelo menos dar um passo nessa direção. André, eu não consigo desistir completamente, mas eu consigo desistir de algumas coisas do passado. Amém. Dá um passo hoje. Já vai ser um ótimo passo, que alguém diga amém. A quarta coisa, você tem que desistir de se colocar para baixo. Uma das coisas mais preciosas que você vai descobrir na sua vida, uma das coisas mais preciosas que eu descobri na minha vida, e não é fácil de jeito nenhum aceitar, mas é precioso demais, é de que Deus acredita em mim, de que Deus acredita em você, de que Deus te deu um valor incomparável. Eu não sei ao que comparar realmente, mas é difícil demais, quase todo mundo é assim. Deixa eu te falar, eu não lembro de ter conhecido uma pessoa muito diferente disso. Eu acho que você e eu somos parecidos nisso. Quase todo mundo é assim, inseguro. Quase todo mundo. Os maiores líderes que eu já conheci revelaram na sua vida, eu sou inseguro também. Eu tenho dificuldade de acreditar em mim mesmo. Mas se Deus resolveu acreditar em mim, você não acha que o próximo passo é esse? Eu preciso acreditar em mim mesmo. Eu preciso acreditar em quem Ele diz que eu sou. Acreditar. Ao invés de me colocar para baixo, deixar Ele me colocar para cima.
Porque Deus acredita em você, e se Ele acredita em você, duas coisas. Você não precisa de muito mais gente acreditando em você, se Deus já acredita em você. Mas com certeza você tem que entrar nesse barco com Ele. Você precisa também acreditar. Você precisa decidir, mesmo sem entender, que sim, Ele acredita em você. Você conhece a história da senhora que estava passando no shopping e viu a bolsa mais linda na vitrine? Eu conheço poucas mulheres que gostam tanto assim de bolsa e sapato. É raro a gente ver. E ela passando numa vitrine viu a bolsa mais linda. E ela olhou para aquela bolsa e estava sem o preço. Claro. Se botasse o preço, o pessoal ia sair correndo. Você já viu como tem vitrine que eles estão botando os preços cada vez menores? Às vezes tem um papelzinho do lado com a letra menor possível. Você tem que chegar bem perto. E quando você chega muito perto, você dá um salto para trás. Como? Né? Uma calça jeans pode custar isso. E era uma bolsa. E quando não tem preço, você já sabe, eles vão me obrigar a entrar lá dentro e perguntar, só para ser humilhado. Quanto custa isso? 500 mil reais. Tá, ok. Hoje não vou comprar não, fica para outro dia. E ela entrou na loja e perguntou, olha, aquela bolsa que está ali na frente, está sem o preço? Está sem o preço porque a gente está trocando agora, vou botar para você. Ela custa R$5. Ok. Não, você não entendeu, eu estou falando daquela ali. É, aquela mesmo, R$5. Mas está descrito que é couro legítimo. É, couro legítimo. Está dizendo que foi importado. É, o melhor lugar que você pode imaginar. Couro italiano. É mesmo, é. Eu nem sei se existe, tá, gente, couro italiano, mas supondo que... E tem essa marca é caríssima, é verdade. Você falou R$5, você não falou 5 mil? Não, R$5. Qual é a pegadinha? Tem alguma câmera aqui? Como é que isso pode custar R$5? É R$5. E ela olha para a bolsa, R$5. Não vou comprar não, vai embora. Porque tem que ter alguma coisa errada com aquela bolsa. E o moral da história é que você também tem, hoje, um preço que você colocou, uma etiqueta que você colocou do lado de fora da sua vida. E se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Se você não acreditar no valor que Deus colocou em você, como qualquer outra pessoa, não que você precise dar satisfação a ninguém, mas é importante na vida isso, vai acreditar que sim, existe algum valor, e mesmo que, mais uma vez, você não precise mostrar para ninguém, Deus quer que você saiba que Ele é a única pessoa que pode botar uma etiqueta em você. Que Ele hoje quer tirar qualquer etiqueta que você tenha colocado. Porque para pensar, quem pode botar o preço no produto senão aquele que fez? Aquele que resgatou de volta para Ele, que pagou realmente o preço. Quando Deus foi pagar por você, Ele pegou o que tinha de mais caro no universo. E o preço foi mais alto do que qualquer um poderia pagar. E é isso que é você para Ele, mais precioso do que qualquer outra coisa. É como Ele olha para você. Eu já falei aqui para você, a maneira como eu olho os meus filhos, às vezes à distância, eles estão saindo do carro, indo para a escola, e eu olho, eu fico apaixonado, eu falo, meu Deus. Quando a Rafa fez a primeira ultrassonografia, eu vi a primeira imagem do meu filho, a primeira imagem da minha filha, eu chorei naturalmente, não contive as lágrimas, mas o sentimento que veio era de indignidade. Quem sou eu para merecer um presente desse? Porque esse presente é precioso demais. E eu olho para eles, e o meu amor por eles é maior do que eu consigo contar para você. E eu olho, eu fico olhando assim, Deus falou, André, é assim que eu olho para você também. Só que multiplica por 1000, eu olho para você desse jeito. Tem certeza, Deus? Porque o Senhor sabe como é que eu vivo, você sabe como é que eu erro, você sabe o que eu falo de errado, o que eu faço de errado. Mas se o Davi e a Rebeca fizerem isso, você vai deixar de amá-los? Não. E se eles errarem 1000 vezes com você, você vai deixar de amá-los, vai deixar de ser seu filho, vai deserdá-los? Não, nunca vou deixar de amá-los. Por que você acha que eu sou pior do que você? Por que você acha que eu vou fazer diferente? Eu vou fazer muito mais por você, porque eu amo você, você é muito precioso para mim. E eu queria que você soubesse que Ele está falando isso para você hoje. Que isso não é privilégio meu, porque eu sou alguma coisa. Na verdade, se a gente for contar nossas histórias, a minha não é tão diferente da sua. Mas Ele ama você com amor sem fim, um amor incondicional.
se colocar para baixo, tem um lado que é um dos mais horrorosos que tem. Que quando a gente se coloca para baixo, tem um quê ali de sentir pena de si mesmo. Deixa eu falar, nós precisamos parar com isso. Parar de sentir pena de si mesmo. Tem um nome para isso, autocomiseração. É uma das coisas mais horríveis que existe, mas a gente não percebe. As pessoas que sentem pena de si mesmas acreditam que estão fazendo um bem a elas. E acreditam que estão conquistando a simpatia das outras pessoas, mas é o contrário, você está repelindo pessoas na sua vida. Sem querer. Está fechando portas para que as pessoas possam ajudar você, para ajudarem você e motivarem você. Você sabe como é que eu descobri que é extremamente grave esse sentimento? Extremamente. Eu na minha vida experimentei, porque eu já vivi isso há muito tempo, muitos anos. Sentindo pena de mim mesmo. Você pode não acreditar, mas muito. Isso só trouxe prejuízo na minha vida. E quando eu li isso aqui na própria Bíblia, no próprio Evangelho, na própria vida de Jesus, nas próprias palavras dele, eu falei, isso é muito sério. Aquela ceia maravilhosa, onde Jesus dá a nova aliança, dá um novo mandamento, tem esse momento. Aliás, não necessariamente só aqui, tem outros momentos também. Em Mateus, no capítulo 16, diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos, o pessoal que já estava andando com ele há alguns anos, que já estava sabendo de tudo, mas a partir dali, que era necessário que ele fosse para Jerusalém. O que significava ir para Jerusalém? Ele está sendo perseguido em Jerusalém. Ele está tentando evitar Jerusalém, mas agora ele vai para lá. Por quê? Ele fala, para sofrer. Faz parte da minha jornada. E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, judeus, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos romanos também, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ele começou a contar para os discípulos, gente, vocês precisam saber, o meu ministério termina daqui a pouco. Mas não é apenas o meu ministério, a minha obra vai ser consumada daqui a pouco. Nós vamos marchar para Jerusalém, nós vamos entrar na cidade, e eu vou ficar quieto durante um tempo, ninguém vai saber exatamente, mas eu vou no templo um dia, isso, aquilo. Vai chegar um dia que vão me prender. Como assim, Jesus? Você vai se entregar? Todo mundo ama você, ninguém vai deixar isso acontecer. Não, vai ter um dia que os soldados vão me prender. E eu vou sofrer. E eu não sei se Jesus explicou tudo, mas a Bíblia vai narrar com detalhes terríveis. Todo o sofrimento, toda a tortura. E uma morte que é a pior morte de todas. E ele fala isso para os seus amigos mais próximos, dizendo, isso tem que acontecer. O senhor quer que aconteça? Isso não está na Bíblia, né? E Jesus vai responder como ele sempre respondeu, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No Getsêmani ele fala, não a minha, mas a tua vontade. Mas eu vou ressuscitar. E essa é a parte que aparentemente eles nunca conseguiam ouvir. Eu acho que eles não acreditavam numa ressurreição. Eles acreditavam que Jesus ressuscitasse os mortos. Eles vão ver daqui a pouco Jesus ressuscitando um cara que está 4 dias morto. Lázaro. Mas eu acho que eles não acreditavam que se Jesus morresse, ele podia ressuscitar. Porque quem é o outro Jesus que vai vir ressuscitar você? Quem vai conseguir fazer um milagre tão grande assim? Se você morrer, acabou. Então não vem com esse negócio de morte não, Jesus, pelo amor de Deus. E ele continua aí, Pedro, que tinha acabado no próprio capítulo, no mesmo capítulo, de ser usado pelo Espírito Santo para falar uma palavra sensacional. Jesus diz, Pedro, não foi você, foi o Espírito que falou através de você, você aí faz uma declaração sensacional, a gente não esquece nunca mais. Alguns minutos depois, algumas horas depois, ou talvez dias depois, Pedro toma uma bronca de Jesus, porque Pedro se acha o máximo nesse momento. Você percebe quando alguém não tem respeito por uma liderança, quando ela chega assim, está no canto dela, a liderança está lá, ela fala assim. Não, se você respeita qualquer liderança, você vai onde ela está. Pedro chama Jesus no cantinho, vem cá que eu tenho que falar um negócio contigo. Olha só, Jesus. E aí a Bíblia fala que ele começou a repreender Jesus. Quem é o louco que vai repreender Jesus? Mas Pedro achava que nesse momento sabia mais do que Jesus e fala, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Do que você está falando, Pedro? Não, o Senhor falou que vai para Jerusalém, e vai morrer, e vai sofrer, e vai... Não sei o que mais o Senhor falou, mas não, isso nunca vai acontecer. Jesus virou e disse, Pedro, para trás de mim, Satanás. Eu não sei
Quem gostaria de ouvir isso de qualquer pessoa? E quem gostaria de ouvir isso de próprio Jesus? Mas ele olha nos teus olhos e percebe que tem algo atrás de você. E diz, para trás de mim, Satanás. E agora ele volta a falar com Pedro. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Que isso, Jesus? Precisava disso tudo. Esse juízo tão forte sobre Pedro, só porque ele falou para você que não vai acontecer. Aí quando você vai na versão, no versículo 22, na Almeida, revista atualizada, está lá. Então Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti. Tem pena de você, Jesus. Tenha pena de si mesmo. Isso de modo algum te acontecerá. E eu acho que realmente, como Jesus colocou, é Satanás que está falando para ele, tentando ele, numa das maiores tentações que o seu povo experimenta, que a humanidade experimenta. A tentação de sentir pena de si mesmo. Jesus não ignorou que não era só Pedro tentando ser amiguinho naquele momento, que existia uma intenção diabólica para gerar um sentimento. A gente faz isso sem perceber. Quando alguém precisa de uma palavra de encorajamento, quando alguém precisa de uma palavra de cura, olha, Deus é poderoso, Deus pode fazer, você vê a pessoa sofrendo, você abraça ela e fala, como é que você está? Está sentindo muito? Está doendo? É assim mesmo, a vida é assim, pode chorar. Não é isso que a gente faz? E a gente não percebe. Não vou chamar ninguém de Satanás, não, fica tranquilo. Mas a gente não percebe que a gente está perpetuando um sentimento que mantém a pessoa na mesma posição, que não ajuda ela a levantar. Pedro, há pouco tempo atrás, foi pedra, e agora é pedra de tropeço. Nós achamos que isso é ser humilde, né? Quando eu sinto pena de mim mesmo. Não, quem sou eu? Eu sou muito pequenininho, não posso nada. Não. Humildade é aceitar e acreditar na verdade. Deus, que é Senhor de todo o universo, a Bíblia não diz que Ele nos humilha em nenhum momento, mas diz que nós devemos nos humilhar e nos sujeitar à sua poderosa mão. Então eu queria que você soubesse hoje que se Deus te levantou, levante-se. Para de se colocar para baixo. Caiu, levanta outra vez. Caiu de novo, levanta mais uma vez. Resiste ao inimigo, confie em Deus. Caiu 7 vezes, a Bíblia diz, né? Justo cairá 7 vezes. Caiu 7.000 vezes. Eu quero ser voz de Deus para você hoje. Levanta mais uma vez, porque Deus ama você, Ele é o teu Pai, Ele não desiste de você e Ele vai te fortalecer outra vez. De que alguém diga glória a Deus aqui nesse lugar. Levanta mais uma vez. Não se coloca para baixo. Desiste disso. E o último. Uma mensagem com 5 pontos, eu achei que ia durar 30 minutos no máximo. Por fim, agora eu posso acabar aqui. Desista de pensar demais e nunca agir. Eu sou uma dessas pessoas, não que eu não haja, mas eu gosto de pensar bastante. Eu acredito demais nisso e eu prego isso. Pensar é muito importante, é fundamental. Pensar antes de agir é a melhor coisa que você pode fazer. Eu não estou pregando contra isso. Planejar, calcular, projetar faz parte da vida. Que alguém diga amém. Mas eu conheço gente que só vai ficar nisso. Que vai ter tudo organizado, planejado, calculado e simplesmente não age. Tem algo que nos impede, aquele medo que talvez estava ali atrás da mudança. E eu queria dizer para você nessa noite que se você está, por alguma razão, planejando, pensando, mas não para de pensar e não consegue agir, que Deus quer te libertar nessa noite e te convidar a desistir dessa postura, porque Ele continua tendo algo muito bom para você e basta apenas ouvir e obedecer. Amém? Você recebe essa palavra hoje? A gente colocou essas 5 coisas para você lembrar: tentar agradar a todos, ter medo de mudança, viver no passado, se colocar para baixo, pensar demais e nunca agir. Eu acho que é muita coisa para você fazer num dia só, ou numa semana só, mas eu queria que você olhasse para essa tela, escolhesse uma dessas coisas, a que mais falou ao seu coração, e tomasse uma decisão de que, pela graça de Deus, não é pela sua própria força, mas pela graça de Deus, hoje é dia de desistir.
de desistir daquilo que não está funcionando, que parece bom, mas não é bom. E o que está me impedindo de avançar, de chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu acho que pode ser extremamente vivo e prático hoje na sua vida.